Estão felizes, irmão mesmo? Bora preparados mesmo? O que Deus vai fazer? Ontem foi muito bom, ficamos aqui até umas 2 e poucos da manhã, né? Verdade, ficou umas 2h30. Quem ficou aqui até esse horário? Amém. Quem não ficou? Vai ficar agora um pouquinho, tá mais cedo. Tá bom? E deixa eu ver se conseguiu aí. Isso. Esse dia eu só falei mal da nossa igreja lá, né? Vou falar coisa boa ali. Quando Deus falou para Isaías, ó, você volta, porque lá já tem um pessoal que não se prostrou, né, aos deuses. Tem muita gente que às vezes sai da nossa igreja. Aumenta só um pouquinho aqui pra gente, vai com ele aqui, né? Aumenta só um pouquinho aqui. Oi? O bico. Vou sair um pouco da caixa para ajudar. E tem aqueles que não se prostram aos deuses, a Baal, e esses são os que permanecem. E Deus alertou Isaías, volta porque lá tem gente fiel. Te alegra porque tem gente fiel. Então, pastores, olha aqui para as tuas ovelhas porque tem muita gente fiel aqui. É verdade? Sim ou não? Sim. Pode ser teu pastor. Você já viu como a ovelha berra? Cara? Quem aqui ama o seu pastor? Não, você vai fazer esse berra. Está um pouquinho escuro, né? Mas vamos ver se a gente consegue. Bom, gente, volta lá para a foto que está eu e a turma e a família. E veja os olhos. Aí, quem são esses? Os pedaços de barro que Deus escolheu. Tito, Helena, minha querida esposa, e aquela coisinha ali. Deus escolheu para ministrar nessa igreja, cuidar e pastorear desse povo. Deus fez essa conexão aí dos norte, sul. E eu digo lá que é Rio Negro e Solimões, né? O mais escurinho e ela clarinha. Deus faz ter os seus propósitos, né? Estamos aqui agora na região sul, ali no Paraná. E estamos aí na Igreja Caminho, que atualmente ela já tem 70 anos, não é? 70 anos. 70 anos é um bocado de dia, né? Não é 70 dias. Mas estamos lá para dar segmento na história. Vou mostrar mais algumas coisinhas lá. Esse aí é o nosso povo que nós estamos reunidos nas casas. Vai passando só para mostrar um pouco. Essa daí é a nossa, eu costumo dizer que é a nossa paróquia, tá? Eu disse que nós também não está caindo os pedaços, tá? Está lá intacto, está uma bênção, um lugar também agradável, porque tem gente de Deus ali. Então, esse é um dos momentos dos nossos cultos. Essa ali é a nossa geração, tá? Nós somos as crianças que nós temos lá. Tá bom? Isso é tudo. Dá para ampliar um pouquinho para ver a cara da gurizada? Aí. São as profs que estão ali também, o pastor Luiz conduzindo essa turma. Olha a cara que eles dão. Imagina, né? Tá bom? Pode passar. Tá bom? Calma. Sem nervosismo. Então temos aí mais uma turminha também que estava lá. O culto é paralelo, o culto deles é paralelo à nossa programação de culto de domingo também. É o culto Kids, mais um momento de adoração. Já vê que o pastor já botou a foto ali da oferta, né? Bem grande. Tá vendo? Oferta de dízimo, só mostrar para vocês. Pode passar. Também mais um pouquinho lá da salinha das crianças. Estão em momentos de aprendizado. Pode voltar. Vamos mostrar um pouco mais da estrutura. Também reunião com as mulheres. Mais programação de grupo nas casas também. Da pastora Luiz também com as mulheres. Vamos avançar um pouquinho lá. Também, isso daí é a nossa casa, também nós temos uma reunião, também nós estamos ali glorificando a Deus, edificando vidas também, discipulando. E isso daí é o nosso local de culto também, é o templo que nós chamamos de templo antigo. Estou na frente de vocês, não. Templo antigo. Está conseguindo ver aí? Sim. Então pode passar. Aí a estrutura, temos a igreja menor e temos a outra igreja que está sendo construída. Pode passar, só para mostrar um ambiente para vocês, vai passando, vai passando, vai passando. E aí já outra estrutura que
graças a Deus, eu creio que Ele vai nos dar graça de concluir tudo isso. Aí, mais um pouquinho, vai mais um pouquinho. Aí nós temos a parte de cima, temos o estacionamento embaixo, tem mais um mezanino. Ali é o acesso ao estacionamento. Pode passando. Beleza, né? Vai passando, vai passando, vai passando. Aí, isso aí é a parte do altar, né? Olhando de frente, isso é lá no mezanino. E mais um pouquinho da garagem. Eu acho que já encerrou, né? Amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Tem um povo que está lá com a gente fiel, tem um povo que está lá servindo. E só essa obra aí está alçada para finalizar tudo aí. Pergunta para mim, quanto, pastor? 300? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais aí? Vai lá, 3 milhões. 500 mil? 3 milhões. Está alçado em 1 milhão, tá? Para concluir essa obra e a reforma do menorzinho está alçada ali também em 100 e poucos mil. Mas nós vamos chegar lá, né? Eu costumo dizer para os irmãos lá, eu faço eles sempre perguntar, pastor, onde vai vir esse dinheiro? E eu pergunto para vocês, não que vai sair daqui para lá, né? Porque daqui vai sair para cá, né? Para a igreja. Mas eu costumo dizer assim, de onde vai sair esse dinheiro, pastor? Pergunta para mim, de onde vai sair esse dinheiro? Coloca a mão no bolso de vocês, na carteira de vocês, imagina a conta de vocês. Amém. Vai sair daí, irmãos. Sabe de onde ele tira a lã? Da ovelha. Da onde ele tira o leite também, né? Da cabra, né? Mas então vai sair daí. É daí que vai vir o milagre. A igreja manancial vai sair daí. Ah, pastor, não tenho nada. Tem sim. Aquela viúva que alimentou o profeta também só tinha um pouquinho. Depois Deus não deixou faltar. A outra que estava endividada, ela tinha um pouquinho de azeite. Aí veio o reteté, tem azeite? Tem azeite aí, irmão? Tem azeite? E aí também não faltou. Porque ela foi obediente, não faltou o azeite para ela por um longo tempo. Ela pagou a dívida dela e ela sobreviveu ainda, ela, com a geração dela por muito tempo, com aquilo que sobrou. E quando a igreja, ela acredita, ela confia em Deus e ama a sua obra, Deus, como o pastor disse, não vai deixar faltar para você. Irmão, até para dinheiro você não fala bem. É verdade. Deus não vai faltar, vai deixar faltar. E eu creio que a obra que o pastor aceitou no coração de levantar novamente na igreja de vocês vai superar a expectativa. Amém. Eles têm o melhor pensamento a respeito da igreja manancial de vida. Ele diz assim que quando nós buscamos, Ele dá aquilo que nós precisamos. Amém. Ele sabe do que vocês precisam. Os gentios têm carro, têm casa e tudo mais, e vocês são meus filhos, e eu sei que vocês precisam disso. Vocês precisam de dinheiro para comer, vocês precisam de dinheiro para pagar o plano de saúde, vocês precisam de dinheiro para comer bem, vocês precisam de dinheiro já para pagar o próximo rema. Amém. Vocês precisam de dinheiro para pagar o próximo rema. Amém. E por aí vai. E por aí vai, é verdade. E por aí vai. E quando eu olho lá para a nossa estrutura, o número de povo que nós temos ali, alguns irmãos ficaram preocupados, pastor, e aí? E aí, pastor? Eu dizia, e o quê? Nós temos isso aqui, nós temos esse valor, que se nós começarmos a mexer, ele vai subir. Diga amém por isso. Bem-vindo ao mundo da fé. Diga para o seu irmão, bem-vindo ao mundo da fé. Aí você imagina como é que é o coração do pastor. Eu, pastor, às vezes sorrindo, pulando aqui, mas você não sabe o coração de fé que esse homem tem. Mais uma vez, diga para o teu irmão, bem-vindo ao mundo da fé. E eu digo para eles, Deus vai fazer o milagre. Vai fazer acontecer. Vai fazer acontecer. Se fez acontecer na tua vida, que tu era um desgraçado, cachaceiro, beberrão, fumante. Não é verdade? Mentiroso, adúltero, falso. Falava mal dos pastores, falava mal dos irmãos. Não é verdade? Caloteiro. Tem isso, não?
Gente, olha o que Deus fez aí, o milagre. Olha para a pessoa, olha o milagre do teu lado. Se ele faz isso, ele vai fazer muito mais. O primeiro milagre foi esse: converter o teu bolso, converter o teu coração, converter a tua família, converter a tua casa. Essas e demais coisas, para Deus, nada é impossível. Basta alguém ter fé. Basta alguém ter fé. Eu falei do nome. Falei a verdade. Se Deus mudou o teu coração, por que não pode fazer esses outros milagres? Aleluia. Quem é que tem fé que está salvo? Amém. E se morrer agora vai para o céu? Amém. Se Jesus voltar agora vai para o céu? Amém. Essa mesma fé você tem que ter para cura. Essa mesma fé, porque ele diz assim, ó, que ele entregou o corpo dele para resgatar a nossa saúde também. Pelas suas pisaduras, melhor, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. E ele morreu e ressuscitou e nos trouxe a graça da salvação. E aí nós confiamos, eu sou salvo. Mas quando chega no ponto de dizer assim, eu preciso da cura, a gente diz assim, aumenta a tua fé. Tá, eu não tenho muita fé para isso, tá, mas não tem fé que tu está salvo? No mesmo momento que ele falou que pelas suas pisaduras, ele entregou também ali na cruz o corpo dele. Então, assim como você tem fé para a salvação, tenha fé para a cura. Amém? Ontem nós oramos por curas. E se ainda não foi resolvido, creia em nome do Senhor Jesus. O pastor essa manhã também já liberou a palavra e mandou o demônio da enfermidade embora. É que ele é teimoso. Ele é teimoso, ele fica ali, te incomodando, ele fica ali. E você tem que declarar mesmo, em nome de Jesus, sai. Olha para o demônio, de qualquer demônio que queira te atrapalhar, diga, sai em nome de Jesus. Eu não estou dizendo que tem demônio, tá, irmão? Eu não estou dizendo, mas sai em nome de Jesus. É verdade, irmão. Glória a Deus por causa desse momento maravilhoso, né? Eu dou glória a Deus porque hoje em dia a gente ceia, sabe, como cálice individual. Imagina aquele momento que Jesus deu só um cálice para aqueles homens, né? 12 machos ali bebendo o mesmo cálice. O último que pegou o cálice já estava todo babado ali. Olha como Deus até abençoa as próximas gerações, né? Hoje todo mundo aí no cálice individual. Que bênção, né? Eu imagino que Jesus sentado lá com o idoso. Pão tudo bem, né? Pegou o pão, já vai todo mundo aí. Aquele que pegou o maior, outro pegou o menor, né? Que sempre tem um que quer comer mais um pouquinho. Aí foi dividido, agora vocês vão tomar o mesmo cálice. Acho que foi o teste final ali, para ninguém sentir nojo de ninguém, para não haver indiferença, né? E aí lá vai, aquele cálice, pega aí, todo mundo vai tomar. Olha só, somos 60 e poucas pessoas. Se fosse só um cálice, pastor, não tinha mais ninguém. Mas graças a Deus, diga assim, graças a Deus. Pelo cálice individual. Mas o melhor é que o conteúdo que tem ali foi o mesmo conteúdo que Jesus disse assim, ó, esse é o meu sangue que é derramado em favor de vocês, bebei dele todos. Então a essência de Jesus sempre vai passar por nós, irmãos, para nós. É a mesma unção, é o mesmo poder, é a mesma glória, amém? A mesma fluidez. Então diz, ó, é para vocês, é só um quebra-gelo, tá? Já teve até divisão por isso, se era para beber num cálice individual, se era para beber num cálice único. Isso foi um dos problemas das igrejas Assembleia de Deus. Foi, irmão. Verdade. Brigavam por isso e houve divisão. Né? Alguns pastores, quando iam fazer as suas... para fazer o processo de se ele ia ser pastor, não, a pergunta que faziam às vezes era: o púlpito tem que ser de madeira ou de acrílico ou de vidro? E o pai disse que existia mesmo. Se ele respondesse que tinha que ser um negócio moderno, ele já estava fora, porque tinha que ser de madeira. Porque Jesus foi pendurado no madeiro. E a arca era de madeira. Tanta coisa, né, você? Não é verdade? Hoje a gente está no iPad aqui no celular. Tá? Às vezes nós vamos criando algumas coisas, já começou a mensagem, né? Às vezes nós vamos criando aquilo que Deus não pediu. E às vezes nós avançamos quando Deus não quer que a gente avance. É um perigo muito grande quando a gente está na frente de Deus. Algo me chama a atenção quando o profeta Elias,
ele foi para a caverna, perdão. Quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, Deus se manifestou para ele onde ele passou. Deus disse assim para ele assim, eu vou passar, mas você vai ver só as minhas costas. Tá, Moisés queria ver a glória de Deus, queria ver a face de Deus. Mas Deus disse assim para ele assim, eu vou passar, mas eu vou passar de costas. Sabe por quê, irmão? Deus sempre tem que estar na frente da gente, dando a direção. Você tem que seguir para cá, para cá, para cá e para cá. E às vezes nós queremos avançar, queremos passar na frente de Deus, queremos fazer as nossas escolhas, às vezes parece que nós esquecemos, perdemos a fé e queremos criar coisas que Deus não pediu para atrair a glória a Deus, para fazer com que o mover aconteça. E o que acontece às vezes é só um sensacionalismo, é só uma emoção. Porque foi criado do homem, foi feito pelo homem. Mas quando vem de Deus, ninguém detém a obra santa, né? Linguagem dos batistas, né? Ninguém detém, mas se essa obra é de Deus, ela vai continuar. Se ela não vai, ela vai perecer. Mas está aqui a igreja manancial aí de pé. Essa obra, essa causa é de Deus ou não é? Amém. Você é de Deus ou não é? Amém. Amém. Anota aí no teu coração, no teu celular, no teu tablet, no teu iPad. Atitude de um verdadeiro adorador. Posso falar com você? Às vezes eu estou pregando por aí, ou lá na igreja mesmo, e disse, olha, deixa as crianças. Isso aqui não é um ambiente para elas. O ambiente para elas é brincar, correr e tudo mais. Às vezes isso aqui se torna um ambiente chato, será que vocês me entendem, para elas. E aí elas começam a agitar. Nós é que somos adultos e temos o poder da disciplina. Sabe assim, né? Nós temos o poder da disciplina. Olha só que bonito, olha só. Eu vejo do Tito também quando era pequeno. Cara, numa paz, né? E é assim que Deus nos segura, irmãos. Ele segura a gente numa paz. Então a criança é isso, irmãos. A criança é essa bênção maravilhosa. Então foco aqui em mim, concentra aqui em mim. Nós somos quem? Os adultos disciplinados. Atitude de verdadeiro adorador. O termo de verdadeiro adorador. Sim, atitude de verdadeiro adorador. Então vamos lá para a Bíblia. Hoje eu vou mexer com essa turma do louvor também um pouquinho, tá bom, gente? Eu não sei, mas quem está aqui é o Gisele, não sei quem está na... Eu estou amando aquele louvor que diz, então vou levantar. Não, chama a turma toda, quero ver. Mas o certo é que nós estamos aqui. Vamos pedir para vocês abrirem ainda a Bíblia, né? Então abre a Bíblia. Um profeta, não lembro do nome dele assim, se o pastor puder me ajudar, mas um dia ele foi profetizar. Ele disse assim, me chamam tangedores. Quando o tangedor começou a tocar, aí ele começou a profetizar. Verdade? E aí eu olho para essa turma do Ministério do Louvor, eles têm que ter uma unção, uma graça, um nível de profundidade com Deus intenso. Que eu creio que quando a Bíblia fala assim, Deus habita em meus louvores, é porque Ele habita em meus louvores. Quando a gente olha ali para a arca da aliança, acho que vocês já foram ensinados a respeito disso. Nós vemos ali 2 querubins. E ali naquele propiciatório era onde Deus se manifestava entre eles. E ali eles estão ali curvados, eles estão adorando. Então quando nós estamos adorando o Senhor, quando nós louvamos o Senhor,
A Bíblia fala que Ele habita em meus louvores. Enquanto você está cantando aqui, Deus está bem aqui presente com a gente. E se Ele está aqui presente, aí vem os céus aqui por este lugar. E quando eu olho também, quando Salomão ele foi inaugurar o templo, ele fez uma oração e ele organizou tudo. Ele organizou, colocou a arca no seu devido lugar. E a Bíblia fala que desceu naquele lugar o que? Uma fumaça. De maneira que os sacerdotes não puderam estar naquele lugar. Eu vejo isso, que Deus ele tem que tomar o controle total. Por mais que a gente nos organize, a gente se prepare, mas se Ele não tomar de conta do ambiente, de nada vai adiantar. Ele enche aquele lugar, o templo, onde Salomão construiu, disse agora, calma aí. Antes de vocês, primeiro eu. E aquela fumaça toma de conta daquele ambiente. E os sacerdotes não puderam estar ali. Só a presença de Deus. Então que na tua vida, irmãos, a fumaça possa mudar. E a liderança possa ser a total liderança do Deus Todo-Poderoso na tua vida. Então, atitude de um verdadeiro adorador. Eu sei que você vai lembrar de alguns versos que tinha lá no Novo Testamento, em que Deus procura os fiéis da terra, os verdadeiros adoradores. Ontem foi citado também sobre a mulher que pegou aquele nardo, um ano praticamente de trabalho, e ela abriu aquilo e derramou sobre Jesus. Derramou e fez um ato que nenhum ali poderia fazer. Abriu mão de 100% daquilo que para ela era lucro. Era algo precioso. E aquilo ali ela fez um gesto de adoração. E foi citado. Então, como você vai impressionar durante esses próximos dias que estão vindo por aí? Como é que você vai impressionar o coração de Jesus por intermédio da tua adoração? E nós estamos vendo aí que essa mulher fez algo palpável de entrega, além do seu coração. E eu digo uma coisa para você: não adianta você dar milhões e milhões de ofertas se antes você não doar o seu coração verdadeiro para Ele. Porque o que sobe não é o ouro dessa terra, não são as finanças dessa terra. O que Deus exala é a adoração que sai de você. O dinheiro fica aqui na terra, mas o que sobe é a essência. E ele diz assim que nós temos que todos os dias tirar a lenha e colocar o quê? Ou a cinza e colocar a lenha nova, para que haja fogo. E o fogo, ele queima, mas o que sobe é aquela fumaça. Todos os dias tem que subir algo do teu coração, que vai para as narinas do Deus Todo-Poderoso. Todo dia ele está olhando, mas ele também está respirando. Ele está olhando o teu coração de adorador, a tua essência. Pode dar dinheiro, pode dar carro, mas se aquilo ali não for um aroma suave, lembra que Abel e Caim, os dois deram uma oferta. Obviamente a gente vê ali que Abel deu uma oferta especial. Mas sabe por que ele deu uma oferta especial? Porque ele já tinha colocado no coração dele que o Deus dele era muito especial. Era muito especial. Por isso, antes de você se mover nesse plano físico, mova-se aqui para Deus. 1 Coríntios, 1 Crônicas, capítulo 13. Nós estamos em solo profético ou não estamos? Sim. A Bíblia diz que onde pisar a planta do teu pé, ali será de vocês. As pessoas escutadas.
Mas esse ambiente aqui é do Senhor. Onde você pisar a planta do teu pé, ali é de vocês. Então, nós estamos nesse lugar, esse lugar aqui é nosso. Esse ambiente aqui é profético. Esse solo aqui é profético. Por isso que quando você entra em cada área desse lugar, e principalmente aqui, você sente uma atmosfera diferenciada. Você sente algo, porque é um lugar de adoração. Capítulo 13, verso 5. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sion, do Egito, até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então Davi com todo Israel subiu a Balá, isto é, Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos ídolos. Verso 7. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, olha só, em cânticos, com harpas, com alaúde, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para assegurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Verso 12. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom em tudo o que tinha. E nós vamos agora para Samuel, capítulo 6, 2 Samuel, capítulo 6. Uma ferramenta de homens, feita por homens, que deviam ser utilizados, bem utilizado, mas de forma correta, menos a presença de Deus. E como eu citei, era um lugar que era subido, que a sua estrada tinha os seus atritos. Só que eles queriam a glória de Deus. A glória deveria estar no devido lugar, a presença de Deus. Mas eles tinham que levar para cá. E Davi, ele tinha a responsabilidade, a liderança, ela tem que ter a responsabilidade de saber todo o seu ofício, de saber como deve fazer, o que deve fazer, qual é a sua função, por que eu estou aqui. Ele deve saber, ele deve conhecer. Todos nós devemos conhecer. Por isso que eu citei no início, todos nós temos que ler a palavra de Deus. Porque quando lemos a palavra de Deus, nós vamos saber o que fazer, como fazer. É o nosso manual de vida, é o nosso manual de sobrevivência aqui neste mundo. E parece que Davi, nesse momento, dá um branco dele. Parece que há uma permissão de Davi, da liderança, dizer assim: não, pode colocar aí no carro. E o povo coloca a arca onde? Em cima dessa carruagem. Já não bastava a carruagem, ele coloca ainda tinha uns animais, que era a atração, né, que empurrava, que puxava. E nesse carro, nessa tecnologia da época, tinha o que? As rodas, né? Que é a suavidade, que dá uma velocidade maior, que evita o esforço nosso. E a arca da aliança foi colocada nisso. Chegou um certo momento em que a carruagem, feita por mão de homens, ela deu o quê? Teve um atrito na sua roda, de maneira que o carro virou e a arca
ia caindo e usar com a sua boa intenção, mas não havia uma permissão para ele. Se Deus permitir, eu dou um detalhe sobre isso, mas vamos lá. Ele não tinha uma permissão para fazer esse ato, e na sua boa intenção ele tentou segurar a arca que representava a presença de Deus, e naquele momento a ira foi contra ele, matou ele e acabou assim. E a gente vê que o que a Bíblia registra é que Davi ficou triste, meio chateado, mas depois ele reconhece. Como nós sabemos como que a arca tinha que ser carregada. Mas vamos lá um pouquinho mais. Hoje nós temos louvores, né? Nós temos YouTube, nada contra. Nós temos os worships. Nós temos as canções maravilhosas. E nós, geralmente, nós copiamos e replicamos aqui. Nada de ruim nisso. Só que esses que verdadeiramente elaboraram canções, eles pagaram um alto preço. Eles pagaram um alto preço para que Deus falasse no coração dele, para que eles tivessem canções maravilhosas. Que bom, que bênção que também nós copiamos e cantamos. Não estou dizendo que há nada de mal disso. Mas nós, por muitas das vezes, não queremos pagar o preço para termos as canções que Deus quer para esse ambiente. E aí o que a gente faz? Por favor, não entenda mal, Deus está falando no coração da gente. E o que a gente faz? A gente faz uma oração, faz aquilo outro, a gente vai lá, pega algumas canções e começa a ensaiar elas e tudo mais. Porque nós queremos algo rápido, nós queremos algo pronto, nós queremos aquilo já realizado. E aí nós fazemos isso. A Bíblia registra que nós temos que cantar cânticos espirituais. Quem tem salmos, e quem tem hinos, tem hinos. Não vou ter tempo muito para explicar cada um, mas salmos, você sabe que são os salmos das Escrituras. Cânticos espirituais, geralmente, são cânticos em que nós saímos desse nível aqui e começamos a cantar hinos, juntamente na linguagem dos anjos. Às vezes o irmão está cantando aqui, o outro já está lá na glória, já cantando, louvando na sua linguagem. Mas como nós queremos a coisa rápida, nós vamos por aquilo que é rápido. Nós queremos a glória de Deus levar daqui para Jerusalém, mas nós não queremos muito esforço. Nós vamos começar a utilizar a tecnologia do homem. E a tecnologia do homem, ela é falha em alguns pontos, ou até às vezes em vários pontos. Mas como nós queremos um negócio rápido, vamos lá. Mas a ordem de Deus a Moisés, ele diz assim: a arca deve ser levada aonde? Mas a turma lá de Davi, a turminha dele, não, vamos colocar no carro. Que maravilhoso esse carro. Que show. Nós vamos conseguir chegar mais rápido. Nós vamos sem esforço. Que roda maravilhosa, não vai ter atrito. Nós vamos empurrar. Quer dizer, nem eles foram empurrando. Perdeu o esforço ali. O que estava levando? Já eram os animais. Eles estavam puxando os bois. Sem noção, sem juízo. Não estou menosprezando os animais. Mas que eles estavam fazendo algo que eles não sabiam. E a arca foi por um certo tempo. Às vezes a gente pode utilizar aquilo que é do homem somente por um certo tempo. A glória de Deus, ela é insubstituível. Ela não segue o nível, a plataforma dessa terra. Ela transcende. Por isso que nós temos que estar atentos. Isso que nós estamos fazendo aqui está dentro do conforme de Deus? É assim que Ele quer?
Moisés diz assim: não me faça sair daqui deste lugar se a tua presença não for comigo. Mas ele era super inteligente. Ele construiu metade daquele Egito, planejou, fez tudo aquilo. Ele poderia usar da sua técnica, da sua inteligência, do seu conhecimento. Olha, povo, é isso aqui. Pelos céus, as estrelas, pelo tempo que nós vamos gastar, o nosso caminho é esse aqui. Eles tiveram que passar por dentro do mar. Eles tiveram às vezes que esperarem também até o mar se abrir. Enfim, pela sua ciência ele poderia fazer, mas até certo ponto. Mas ele teve aquela preocupação: posso saber de tudo isso, mas Deus, se a tua presença não se mover, se a tua presença não for diante de nós, não me faça sair deste lugar. Nem um passo a mais, nem um passo a menos, a tua glória vai adiante. Ele era apaixonado por Deus. Tanto é que ele queria ver a glória de Deus. Mas peraí, você não vai ver a minha glória, você vai me ver pelas costas. Que privilégio ainda, né? E aí o povo não queria fazer aquele esforço para carregar a arca e colocar em cima de uma carruagem, e a força foi dos animais. Então já tira o nosso sacrifício, já tira o nosso esforço. Nós vamos tranquilo lá, o negócio está legal. E o que acontece? Às vezes os nossos músicos, às vezes os crentes param de adorar e só cantam. E às vezes nós, os músicos, a Flu também diz, às vezes nós, os músicos, não queremos às vezes pagar o preço para também receber canções de Deus. Ou vocês acham que Deus não quer usar vocês para novas canções? Só que como nós caminhamos nessa plataforma, não estou dizendo que vocês estão colocando a glória de Deus em cima de uma carruagem, deixando os bois levar, mas que se nós não atentarmos, nós estamos facilitando para o nosso eu, mas impedindo o fluxo de Deus em nossas vidas através de nós. Deus quer dar canções novas a vocês. Deus quer levar vocês a fazer com que essa igreja cante canções novas. Nada ruim vocês copiarem, nada ruim. Mas é que se nós queremos a glória, vamos ter que pagar mais preço. Assim como esses homens que nós cantamos, eles pagaram o preço. Nós temos que deixar de fazer com que a nossa forma de adorar, o nosso sacrifício, fique fácil. E não é fácil sacrificar. E Deus, nesse momento, Ele chega naquele ambiente e não é assim que eu quero. Não foi assim que eu determinei, não é assim que eu quero. Foi necessário acontecer algo drástico ali naquele momento. Uma amizade, um relacionamento bom teve que ser anulado. Por mais que a boa intenção de manter a arca ali intacta. Mas não foi assim que Deus quis. Às vezes nós fazemos perguntas assim: por que Deus? Era um homem tão bom, era uma pessoa tão querida. Mas Deus tem os seus porquês para mover a sua igreja de forma correta. Lembra que eu falei de Estevão? A igreja estava acostumada, ali tranquila, né? Em Jerusalém, discípulos, mas a ordem foi: vocês vão ser meus discípulos em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E aí foi necessário o quê? Estevão. Não, que a história já é diferente. Ele já estava ali fazendo o que era o certo. Mas foi necessário Deus marcar um ponto de início. E é assim que eu quero. Eu não quero que vocês fiquem só aqui. Mas vai ter momento que Deus vai mover da forma que a gente não quer. Se você está ali, você acha que está fazendo a coisa certa, você está muito bom, pai. A maneira que eu quero que você faça dessa forma, eu vou fazer algo drástico na tua vida, para que você cumpra o meu manual, para que você cumpra da forma que eu quero. Já deixa essa interrogação: será que você está sendo um crente de acordo com a Bíblia? Biblicamente? Aliás, pergunta para o teu irmão: você está sendo um crente biblicamente?
está sendo crente biblicamente, ou nós saímos da mensagem do pastor Carlos, depois nós vamos para mensagens. Nada contra os nossos irmãos do YouTube, que ele faz parte também, né? Mas Deus um dia já falou que era para ser feito por intermédio na sua vida, e você, será mesmo? Eu não vou. Mas Deus já deu um manual de vida, às vezes, por intermédio dele para a sua vida. Aí você vai e procura uma carruagem ali, você procura uma tecnologia ali. Ah, é dessa forma, eu vou conseguir mais rápido. Vai. Deus já tinha dado uma direção para você. Deus já tinha mostrado um molde para você. E Davi sabia que a arca tinha que ser colocada, carregada, movida nos ombros dos levitas. Eu quero aqui três homens aqui na mesma altura. Chega aqui na frente comigo, três homens na mesma altura. Vamos ver, vem aqui. Pegar um só. Na mesma altura, vamos ver. Na mesma altura. Está faltando dois. Vem cá, mano. Bora ver se dá. Vem aqui. De repente Deus faz um milagre, diminui ele. Aqui na frente. É, o outro aqui atrás dele. Está faltando mais um. Cadê o... Tu vai lá, Barão. Tá sorrindo aí, o Jocas. Isso é alto, né? Aleluia. Também não são. Vamos ficar aqui do lado dele. Do lado dele. Isso. Aqui na frente. E nem instrumento legal para pesar para colocar na faixa dele. Mas digamos que a arca era para ser colocada no ombro desses homens. Finge que vocês estão carregando assim a arca. Isso abre mais um pouquinho. Aqui está a arca. Podem na frente. Você vai até o fim, né? A gente começou, agora a gente vai até o fim. Ai, bom, Davi sabia que era essa forma que tinha que ser carregado. Nós vamos ver lá na frente, em outros momentos, mais lá na frente dos versos. Davi agora se organizando para trazer, nós acabamos de ler. Ela estava na casa de Obed-Edom e Davi soube, alguém comunicou de rumo ao seguinte: nós já passamos o que passamos, nós que a gente procurou fazer de uma forma, mas não foi essa que Deus permitiu. É uma forma que, entre aspas, poderia ser muito mais fácil, poderia ser mais rápido, mas tem coisas que Deus não quer rápido. Deus, ele vai trazer bênçãos, milagres, maravilha, enfim, a presença dele, mas vai exigir de nós esforço extremo. Vai exigir de nós esforço extremo. Não somente o esforço, mas a forma e a maneira que ele quer que a gente faça. Como eu disse, foi fácil botar na carruagem, deixar os animais levando. Eles iam fazer um esforço que eles deveriam fazer, subir para Jerusalém, caminhando. E aqueles levitas, podem caminhar, mas volta aqui, por favor. Vamos para Jerusalém. Mas calma aí, não, vou voltar aqui para vocês caminharem. Volta para trás. Volta lá. Vamos para casa do Obed-Edom. Pode virar de frente. E aí Davi disse assim: vamos fazer o certo. Coloca a mão no teu coração, eu vou começar a fazer o certo. Coloca a mão no teu coração, vou começar a fazer o certo. Vou começar a fazer como Deus quer que eu faça, no modelo dos céus, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. E ele junta aqueles levitas. E eu imagino ali Davi agora relembrando: opa, eu fui instruído a fazer assim.
Eu não tenho que facilitar. Eu não tenho que ter medo de perder fulano A, B e C. Como naquele momento ele disse, Senhor, por quê? Por que usar? Ele era um homem que estava fazendo tão legal. Ele procurou zelar pela tua presença. Não, Davi, foi você que estava muito preocupado com ele. Era você que estava se portando de forma demasiada, mas não queria. Não era assim. Aí agora Davi perde usar. E naquele momento ele perdeu usar e quase perde o coração de Deus. Por isso que eu digo assim, às vezes é necessário nós perdermos, quebrarmos algumas alianças, rompemos com algumas alianças, do que nós perdemos o coração de Deus. Melhor fazer isso. Mas o irmão estava fazendo tão maravilhoso, tão cheiroso, que legal, meu lindo. Você entendeu? Mas não é por beleza, não é por aparência, não é do jeitinho que você faz. É como Deus quer. E nós temos que ter essa certeza no coração. E Davi se recompõe. Ok, Uzá já foi. Agora estamos aqui. Pessoal, vamos fazer o certo? Vamos. Levitas, a responsabilidade não era nem com ele carregar, mas era com os levitas. Tem coisas que não é da alçada dos pastores, vai ser de vocês. Diga glória a Deus. Os pastores vão receber direcionamentos, vão receber visões, e vai dizer assim, agora a igreja é com vocês. É com vocês, ministério de louvor. Vocês vão cantar, outros vão fazer isso, outros vão fazer aquilo outro. Mas vamos fazer da forma certa. Levitas, quem sabe como fazer? Coloca o nome de vocês. Nós vamos fazer isso aqui. A glória do Senhor tem que estar naquele lugar exato. Mas olha só como é que é o caminho. Vai exigir de nós o quê? Esforço. Aquela mesma estrada que aquela carruagem ia passar, nós vamos começar a passar. Vai ter atritos. O terreno é difícil, é complicado, é uma subida, vai exigir esforço. Vai ter momento que nós vamos querer cansar, vamos querer desistir, vamos ficar olhando um para o outro, e aí, ô Levita, está tudo certo aí do outro lado? Está tudo certo aí atrás, irmão? Está cansando? Cansando. Cansado. Olha. Mas é isso que às vezes nós queremos. Nós não queremos cansar, nós não queremos sentir dor. E aí nós queremos poder, glória, fogo. E às vezes nós queremos que o pastor pague o preço. E o pastor vai pagar preço às vezes. E a gente não quer pagar preço juntos. Porque às vezes sair de casa para ir à igreja. E o meu carro. É tão fácil, você pega um carro. Se você não tem carro, pega um aplicativo, na verdade. Se não tem aplicativo, vai de ônibus. Mas é muito longe, sai mais cedo. Mas eu não tenho como ir de ônibus, vai de carona de um irmão. Mas eu não tenho intimidade com os irmãos, vai criar intimidade com as pessoas. O meu mesmo pedido, hein? E se você também não tem relacionamento, tem milagres que Deus não vai mandar para vocês. Se você tem um bom relacionamento, Deus pode fazer grandes milagres. Acabei de citar aqui da mulher que ela tinha azeite na sua casa, mas o milagre só foi feito porque ela tinha bom relacionamento com o de fora. Por isso ajeita a tua vida com o teu irmão aí, que o milagre pode chegar ainda hoje. Tem alguém com raiva de alguém aí? Tem alguém chateado com alguém aqui? Não, né? Comigo não? Que bom. Eu também não estou com raiva de vocês. Então o terreno, o local é lá. Nós temos que chegar lá. Lá vai ser a manifestação. Lá vai ser o mover. É lá que tem que estar. Mas o esforço vai ser esse aqui. Vamos lá, começar a cantar. Os levitas aqui em pé, alinhados, com as suas vestimentas, com todo o aparato. Com todo o aparato. Com todo o aparato.
E Davi começa a coordenar tudo aquilo de acordo com a palavra de Deus. Porque a glória de Deus, a presença de Deus, não deveria ser levada de qualquer forma. E aí eles começam a caminhar. Eles começam a caminhar. Vai lá e volta. Vai lá e volta. Quando você estiver subindo. Enquanto eles caminham aqui por dentro, vocês só adoram. Você só glorifica a Deus. Enquanto eles caminham. Enquanto eles caminham, você vai só glorificando a Deus. Pode parar aí vocês. Mais um pouco a igreja continua adorando. Porque as rodas, irmãos, as rodas, elas encurtam o tempo, elas encurtam a distância, mas ela pode até encurtar a distância e remir o tempo, reduzir o tempo, mas se não agradar a Deus, não vai adiantar. Não vai adiantar. Aí eu tenho a guitarra do Henrique aí que faz o uau, né? Tem o violão aí, tem a bateria e tal, que faz tudo isso. Nossa, que tecnologia maravilhosa. Mas se o que está utilizando, se o que está usando não agrada a Deus, de nada vai adiantar. De nada adianta. E às vezes o cantor, o adorador, ele começa para fazer um negócio, um ambiente atmosférico. Irmão, sou músico também, eu amo a tecnologia, amo tudo isso aí, eu quero que tenha muito mais. Mas às vezes os músicos, eles se escondem numa atmosfera falsa, colocando lá o timbre daquele que vai tocando só no sentimento da pessoa. Vai lá, guitarrista, tá? Vai dar um negócio suave aí. E aí isso vai mexendo somente aonde? Só no sentimento, emoção, só uma emoção. E aí o músico fica todo, vai lá, o fogo tá caindo. Yes! Mas se ele estiver no fogo, naquilo que Deus está pedindo, ok. Mas se estiver só no modelo das rodas da carruagem, não agrada a Deus. E quando nós estamos oferecendo algo para Deus, que Ele não se agrada, mas o ambiente é dele, nós queremos a presença dele, Ele vem intervir nisso. Ô, pessoal, vocês não querem me adorar? Não é dessa forma. Não é dessa maneira. Vou causar no meio de vocês. E quando Deus causar, nós temos só que engolir e dizer assim, está certo. Mas quanto tempo que você não tem uma hora de oração? Mas quanto tempo você não tem uma hora de oração por Deus, na presença de Deus, não só orando, não, ou às vezes até louvando, ou você está deixando para fazer tudo isso só aqui? Eu tenho um culto só eu e Deus lá na igreja durante a semana. Às vezes eu faço terça, às vezes eu faço quarta. Mas eu vou sozinho para a igreja para cultuar a Deus. Às vezes eu pego o violão, às vezes eu fico sentado lá lendo a palavra, ou eu sento e fico olhando para o altar, refletindo no Senhor Deus, mas eu vou para ali adorar sozinho. Porque se eu não fizer isso antes da igreja, como é que eu vou ser também como referencial de adorador para eles? Mas eu vou lá também para me quebrantar, assim, ó, estou aqui para me transformar naquilo que tu quer, ser o verdadeiro para ti. E aí eu vou para a igreja e digo assim, igreja, faz quanto tempo que você não faz um esforço de estar uma hora na presença de Deus? Seja refletindo, seja lendo a palavra, seja orando. Faz quanto tempo que a gente não tem esse desgaste físico, esse esforço para subir a montanha, para ter a presença de Deus? E eu faço até uma brincadeira lá com os irmãos assim, ó.
se a soma dos teus tempos de oração durante a semana não somar pelo menos uma hora, do tempo, dos minutos que você ora, não somar pelo menos uma hora, tem alguma coisa errada na nossa vida. Tem alguma coisa errada. Mas nós queremos agora, nós queremos o fluir. Então hoje Deus está nos alertando para termos um esforço a mais. Então, repito, os hobbies encurtam o tempo e a distância, mas nesse momento foi desagradável a Deus. E Davi, quando entende que isso, que o segredo, que um dos mistérios estava em seguir, é claro, os planos de Deus, o conforme de Deus. Mas no segundo momento ele entende assim, que era necessário o esforço, que era necessário trabalhar mais, de forma intensa, mesmo que isso tivesse que gastar mais tempo, o negócio fosse mais demorado. Eu quero falar, né? Pode pedir. Eu não quero que ele pegue também. Vai ser mais demorado, vai ser com mais esforço, mas vai ser dentro daquilo que Deus quer. Vai. Como nossos irmãos estão sentindo aqui, cansa, dói. Eu não tenho aqui a precisão do peso que era a arca, mas tinha madeira, tinha ouro, dentro estava as tábuas da lei, as pedras, né? Tinha mais alguns utensílios, a vara de Moisés, o pão também, né? Que foi o maná, estava ali dentro, que é um milagre que o pão não estragava ali dentro, né? E olha só, irmãos, Davi, ele entendeu que Deus queria um esforço a mais, de maneira certa. Olha o que ele fala nos versículos seguintes. No 2 Samuel, capítulo 6, verso 13. E aqui que nós vemos, sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam eles bois e carneiro e cevado. Bom, não deu tempo de eu ver a distância de um ponto A e de um ponto B. Só que eles davam o quê? 6 passos. 6 passos. Olha o que é 6 passos, irmãos, para você ter noção. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, parou. E o que eles faziam? Vamos sacrificar. Tira a arca. A Bíblia fala que aqueles que levavam, sacrificavam. Tanto Davi quanto eles. Vamos parar aqui um pouco. Agora vamos sacrificar. E eles ofereciam, está escrito aí, ofereciam os animais como sacrifício. Eles não andaram muito longe, logo de início. Eles já tiveram que fazer um sacrifício, um esforço a mais. Mas que horas que nós vamos chegar lá? Que dia que nós vamos chegar lá? Terminado o sacrifício, mais 6 passos. Vai lá. É a direção. Parava e sacrificava. Volta para cá de novo vocês. Volta. Davi ele tinha um zelo tão grande. Em um salmo diz assim, que o zelo pela tua casa me consome. Ele era apaixonado por Deus, ele era apaixonado em fazer as coisas corretas. E além de caminhar, levar juntamente a arca com a turma, que ele estava agora ali na frente, ele tinha que também caminhar junto, fazer o esforço. Além disso, ele disse assim, vamos fazer o seguinte, nós vamos caminhar 6 passos. E nós vamos sacrificar. Mais 6 passos. Mais 6 passos. 6 passos quer dizer o quê?
Qual o número de homens? É o número de homens chamado, mas eu não vou falar aqui os números, mais para é o número de homens, quer dizer o que? Esforço nosso. Não tem muita coisa divina aí não. É o nosso esforço. Deus não pediu para ele, Davi, você tem que agora que você vai corrigir a tua vida, não. Você vai ter que fazer agora um sacrifício, você vai ter que dar seus passos, nada disso. Deus só queria que eles levassem a arca de maneira correta. Só que Davi era tão apaixonado. Ele queria fazer agora a coisa de maneira tão correta, que ele, como forma de humilhar, de reconhecer que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele sabe como fazer, Ele sabe o que quer, como Ele quer. Davi reconhece, eles vão fazer diferente, vão fazer melhor. Durante essa caminhada, nós vamos dar 6 passos e sacrificar. 6 passos e sacrificar. E o que aconteceu? Os 6 passos prolongaram o tempo e a distância. Mas o que aconteceu? Agradou o coração de Deus. Pastor, 40 dias de jejum não é muito tempo. Vamos fazer uns 3 aí, ou um dia de 12 horas, cada um faz uma escala. Que bom que seja também. Mas qual é a intenção de nós fazermos isso? É de pularmos o sistema divino? Ou é um sacrifício verdadeiro? Que seja 12 horas, que seja tantos dias, como Davi ou Daniel fez apenas 10. Moisés, 40 dias e 40 noites. O próprio Jesus, 40 dias e 40 noites também. E outros homens que jejuaram também, às vezes por longo tempo, curto tempo. Mas qual é o propósito? Qual é a intenção? Como é que está o teu coração? Como é que você está querendo a glória de Deus na tua vida? É só por um momento ou você está fazendo de forma relaxada? Como eu disse ontem, fazendo só para mostrar? Ou você está respeitando a presença de Deus, a glória de Deus? Eu quero logo, pastor, eu quero ver o fogo descer, mas espera lá, precisamos sacrificar, precisamos trabalhar para isso, precisamos fazer da maneira certa. Mas pastor, não é tão longe, não é tão alto, é de terreno, é alto demais, é aqui que nós vamos caminhar. Deus às vezes vai mostrar um caminho para o pastor, para a liderança, e aos nossos olhos, membros, parece que é difícil, mas é o caminho que Deus mostrou para eles. É por aqui. É dessa forma. É assim que nós vamos fazer. E se Deus disse para ele, gente, a palavra aos profetas, quando eles chegavam diante do povo, eles diziam assim, assim diz o Senhor. Quando tem esse assim diz o Senhor, o irmão trema. Trema. Quando está escrito na Bíblia assim diz o Senhor. É diferente de quando nós liberamos algo, uma palavra, que Deus naquele momento pode temperar tudo isso. Mas quando Ele já vem determinando, não faça isso. Sabe por que Uzá morreu? Porque o assim diz o Senhor já estava determinado ali. Ele não tinha aquela permissão. E ele foi tocar no assim diz o Senhor. Ele morreu. A palavra de Deus é autoridade. Não atrapalhe a autoridade de Deus. Não se envolva com a trabalho. O que você está entendendo? Não se envolva. Deixe a palavra de Deus agir. Deixe a palavra de Deus fluir. Ele é a autoridade maior. Não dê um jeito para a glória de um jeitinho para a glória de Deus se manifestar. Esse jeitinho que seja somente a mão de homem. Mas se você quer a glória de Deus, a gente vê que quando Salomão organiza todo o templo ali, quando ele coloca a arca no devido lugar, ali, ele faz a oração, a presença de Deus começa a se manifestar naquele ambiente. E às vezes nós estamos aí todos desregulados, todos quebrados, tudo aqui para lá, e nós queremos fogo, queremos glória. Mas Deus hoje não vai derramar porque Ele está sabendo como é que está o coração, os nossos corações. Mas eu sei, tem pessoas que têm a glória de Deus, têm a presença de Deus, porque graças a Deus está bem, está organizado, estão respeitando a presença de Deus. E Deus está nos alertando, vamos sair do automático, do natural, e vamos caminhar para a essência verdadeira. Por mais que o tempo
seja longo, por mais que o caminho seja difícil, a maneira é essa. Todo mundo vai caminhar a pé, essa turma vai fazer isso, essa outra turma vai fazer isso. E Davi, o que acontece? Ele pega uma roupa profética, eu posso dizer assim, uma estola sacerdotal. E o Senhor, agora o negócio é comigo. Eu vou fazer ainda melhor. Vou me vestir para você. Vou conduzir esse povo como tem que ser conduzido. Você vê que a Bíblia registra que no momento ele ficou meio chateadinho. Mas não adianta. Às vezes nós vamos querer murmurar, nós vamos querer fazer perguntas, nós vamos querer contestar com Deus, mas não adianta, não adianta. Foi determinado por Ele. Porque quando Ele determina, é fato que Ele vai liberar a glória dele para você. Ele vai fluir naquele lugar. Mas o ambiente tem que estar preparado, tem que estar dentro dos confortos. Ok? Estamos nessa jornada. Estamos nessa jornada chegando à cidade. E aonde a arca deveria pousar. Era o lugar certo. Você vê que aonde a arca passa, a presença se manifesta. Mas tem que haver o devido respeito. A arca chegou, antes deles caminharem, chegou onde? Na casa de Obed-Edom. E ali, a casa de Obed-Edom por 3 vezes foi o quê? Abençoado. Mas eu imagino Obed-Edom todos os dias olhando ali, a arca está na minha casa. Não sei se ele colocou na sala dele ou no quarto dele, não sei qual foi o ambiente, só sei que estava ali dentro. E eu imagino Obed-Edom agora com zelo pelaquela arca, acordava de manhã, está aqui dentro. Estava lá dormindo, acordava, deixa eu ver se a arca está lá quietinha, está bem cuidada e tudo mais. Qual é o zelo que você está tendo pela glória de Deus, pela presença de Deus? Aonde você tiver zelo pela presença de Deus, ali Ele vai habitar. Certo? Certo? Diga comigo assim: 0 carruagens. 0 carruagens. O esforço é sobre mim. O esforço é sobre mim. A coisa é tão maravilhosa, é tão poderoso, que Deus Ele quer caminhar junto a você. Vem aqui. Eu não vou falar dessa roupagem dos nossos levitas, que eles serão separados, sim. Mas o nosso foco é esse. Que esforço nós estamos fazendo? Nós estamos queimando lenha para que isso aconteça? Ou nós só estamos replicando, cópia, 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 e Deus olha assim, é da boca para fora, não é do coração. Como eu disse, eu creio que o Espírito Santo está falando e vocês estão entendendo. Estou dizendo que nós não devemos mais cantar as canções maravilhosas, mas é que nós devemos às vezes dar um tempo e deixar com que as coisas fluam no seu coração. Senão nós vamos parando de pagar preço. Os músicos vão ficar esperando a novidade surgir. Enquanto Deus quer mandar canções novas para eles. Enquanto Deus quer que da sua boca saiam salmos, hinos e cânticos espirituais. Só que daí precisa de esforço. Precisa tirar das carruagens. Precisa subir a montanha. Precisa estar no lugar certo. Como é que está a tua atitude de verdadeiro adorador? Esperamos só pelo nós fazermos o som, tudo mais. Agora eu vou dar uma desenvolvimento para vocês, tá? A arca já chegou no lugar, né? Vamos dar uma olhada nesse plano. Eu queria que vocês sentiram, né? Enquanto vocês testemunham aos irmãos, o que aconteceu nesse momento. Eu tenho certeza que vocês estão sentindo uma leveza na glória do nome de vocês. Sim ou não? Olha o mistério, irmão. Quando a glória de Deus vem, nós fizemos um esforço. No fim das contas, irmão, nós estamos leves.
nós estamos muito tranquilos, porque a glória de Deus, além de ser um peso de responsabilidade, ela traz uma paz para a gente. Ela traz um conforto para a gente. Aonde a arca estava, e o povo de Israel sabia que estava ali era segurança para eles, ali era paz para eles, e o povo inimigo tremiam com isso. A arca está lá, a presença de Deus está lá. Então, quando nós adoramos de forma verdadeira, quando a presença de Deus está aqui, o inimigo tem que sair daqui. Aqui está a presença dele, aqui está a glória dele, aqui está a paz dele. Repito, tem que pagar preço, tem que ser exposto. Torna a dizer, tem momentos que Deus vai usar o pastor para dar direção. Vamos fazer isso, porque Deus está colocando no coração dele. Mas a tua espontaneidade no teu a sós com Deus tem que continuar sempre exposto. A sua agenda diária, a sua agenda semanal, a sua adoração, o seu buscar a Deus. Não espere, porque senão esse esperar para facilitar, para encurtar, para você não fazer esforço, possa ser que seja uma carruagem com bois. E Deus não pediu para boi adorar a Ele. Deus não pediu para animal fazer isso. Deus pediu para cada um de nós aqui. E você é racional, uma adoração racional a Deus. Você sabe o que você está fazendo. Você sabe quem você está adorando. Você sabe o que você está carregando. Aqueles animais não sabiam. Eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Para que eles estavam se esforçando? Que era aquilo que estava sobre eles, aquela carga, aquele jugo. O que era aquilo? Mas nós sabemos, porque nós somos inteligentes, nós somos racionais. Eu vou adorar em espírito e em verdade, mas eu vou adorar também com a minha mente. Eu sei que eu estou fazendo a coisa certa, eu sei que eu estou fazendo aquilo que Deus quer, eu sei que eu estou fazendo um esforço, e eu sei que nesse esforço, por mais que demore, por mais que seja árduo, eu vou conseguir alcançar o coração do meu Deus. Não vai ser uma adoração falsa, não vai ser nada feito por mão de homens. Se é que vocês me entendem, vai ser tudo para agradar a Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Vão tocar, só que eles não vão cantar essa letra. Eles não vão cantar essa letra. Deus nesse momento vai começar a dar canções para nós. Deus vai começar a dar uma canção aqui para a gente. Nós vamos fazer um esforço nesse momento. Enquanto eles tocam, você também vai indo, você vai adorando. Deus quer agora uma adoração. Deus quer agora um cântico que venha do teu coração. Não é muito fácil a gente cantar. Então vou levantar as minhas mãos. É muito fácil. Mas agora Deus quer uma adoração diferenciada nessa noite. Deixa o carro de lado. Não estou dizendo que é. Não estou fazendo esse paralelo e guardando que é um carro. Não. Tira. Agora começa a carregar a arma. Começa a colocar a presença de Deus. Começa agora a sacrificar os 6 passos, para, sacrifica, vai mais um pouco e você vai começar a ver que a manifestação da glória de Deus vai vir sobre você. Hinos, salmos, cânticos espirituais. Daqui a pouco Deus vai começar a usar a boca dele com um cântico novo. Não sei o que vai sair daqui, mas eu quero que eles façam isso agora. Deus vai te dar agora uma canção nova. E vocês vão liberando o coração de vocês. Não
sei qual é a canção que vai sair do coração de cada um de vocês. Oh, meu Deus. Começa a fazer o esforço. Davi, com a sua turma, chegou naquele ambiente. A Bíblia fala que ele começou o quê? Olha para mim agora. Ele começou o quê? Eu quero que você se levante no seu lugar. Você que pode, você que não pode, fica aqui. Só cuida com as crianças agora nesse momento. As irmãs estão na presença de Deus, estão no poder de Deus. Tem todo mundo aqui de frente, afasta um pouco das cadeiras.